Vire para quem está ao seu lado. Diga assim: vamos pensar sobre o verdadeiro Evangelho. Vire para uma outra pessoa e diga: vamos pensar sobre a verdade do Evangelho. Eu não sei se você, como eu, vez ou outra sente um incômodo pelo que a gente vai vivendo e vai experimentando. E aí eu imagino que esse reino não é deste mundo. Vamos dizer, esse reino não é deste mundo. Se esse reino não é desse mundo, Douglas, então eu não posso medir ele pelas métricas, pelas tabelas desse mundo. Canta comigo. Se esse reino não é desse mundo, eu não posso me modelar pelos métodos desse mundo, entende? E às vezes explicar isso dentro da igreja vai se tornando difícil, porque era uma coisa que devia ser óbvia para a gente, mas com o tempo parece que as coisas óbvias precisam ser ditas, porque senão elas são escondidas, sufocadas, soterradas pelo pragmatismo do mundo à nossa volta. Se a palavra pragmatismo é difícil, eu só falei isso porque eu li no dicionário e achei interessante. Mas pragmatismo é uma corrente de pensamento que, em resumo, de uma forma bem simplista, é quando você é orientado pelo resultado. E eu temo que comece a bater nas portas da igreja, inocência minha, já arrombou a porta, já entrou pelas portas da igreja essa ideia de pragmatismo, que eu vou explicar para vocês em um minuto. Que é o seguinte: se tem resultado, tá bom. É viver pelo resultado. Não viver pelo valor, mas viver pelo resultado. Se dá resultado, tá valendo. Se cresce em número, é bom. Se dá receita, é bom. Se promove a gente, é bom. E a gente começa a viver uma vida orientada por resultado, e a gente vai deixando de viver os valores, porque o que importa é a casa que eu moro, o carro que eu dirijo, a posição que eu ocupo, o tamanho do terreno da igreja, a qualidade do prédio, e se isso é bom, deve ser porque a igreja é boa. Se o cara tem uma casa boa e um carro bom, é porque talvez deva ser tudo certo. Mas para mim, há bom tempo, vocês me ouvem sempre, sabe que algumas coisas para mim a conta não fecha. Porque se eu pego alguém que supostamente, por causa das benesses que recebe, então isso é a aprovação de Deus, a minha pergunta é: e os que não recebem? O que fizeram de errado? Ou o que falta para eles? E esse evangelho vai entrando na cabeça da gente de tal maneira que então a gente vai criando meio que um ISO 9000, uma tabela de pontuação, e dizer: de fato fulano deve ser muito fiel, deve orar muito, deve ter muito jejum. Porque a gente se fixou nesse testemunho. Quem está me ouvindo? Nesse testemunho de que as bênçãos falam de nós. Sim ou não? Vou abrir meu coração com uma coisa que eu nunca falei com vocês. Ela pode ser forte, mas eu sei que vocês vão entender. E vai ficar claro. No ano de 2019, a gente tem uma tragédia em Suzano que todo mundo conhece. Ela feriu a cidade, feriu famílias, e famílias desta igreja
estavam envolvidas. Todos sabem que eu estou falando da tragédia do Raul Brasil. Eu estive diretamente mergulhado desde a hora que começou até a hora que terminou. Eu falei com imprensa do mundo inteiro, visitei todos os quartos de hospitais onde haviam vítimas, estive na hora do funeral, estive na hora do enterro, eu estive mergulhado naquilo. E uma coisa aconteceu nessa cidade no domingo e nas semanas que se seguiram. E o que eu vou contar para vocês agora é uma questão de bastidor, mas que eu acho que nesse momento vale a gente expor. Que Deus me dê muita sabedoria, a mim e a vocês. Naquele domingo seguinte ao ocorrido, nós tivemos os que perderam a vida, nós tivemos os que foram feridos e nós tivemos os que escaparam. Naquele domingo, por vários púlpitos dessa cidade, crianças que escaparam foram postas para dar um testemunho. Entra comigo. E desta igreja, nós tivemos crianças que escaparam. E tivemos uma que não escapou. Enquanto no domingo, em vários púlpitos, nós tínhamos: vem aqui contar o testemunho de como você escapou. Teve gente que aqui, eu entendo, e por favor, nenhuma crítica, da família dos que escaparam, que queriam dar o testemunho. Eu falei: esse não é o testemunho que nós queremos. Porque se eu coloco quem escapou para dar um testemunho e dizer que Deus cuidou, que Deus livrou, que Deus guardou, a conta não fecha, porque do outro lado eu tenho que então dizer que aqui Deus não cuidou, Deus não livrou, Deus não guardou. Então o nosso testemunho como igreja, eu tenho certeza que dentro de nós existe um eu, uma natureza carnal, que queria muito que nesta manhã a gente compartilhasse daquilo que faz você subir um degrau na vida. Mas nem sempre esse degrau que a gente está querendo subir é o degrau que Deus quer que a gente suba. Porque não é esse tipo de testemunho que a gente está buscando. Vez ou outra a gente conta aqui uma bênção ou outra porque se alegra no nosso coração e a gente festeja com os irmãos. Mas talvez vocês vão entender alguns dos procedimentos nossos. Eu não vou trabalhar em cima de um testemunho de algo que eu recebo como se eu tivesse merecido algo. Mas eu prefiro olhar para as bênçãos que me alcançam como não um privilégio, mas uma responsabilidade. Mas aí eu louvo a Deus. Enquanto naquele domingo a gente tinha pastor colocando o microfone na boca de criança para dizer como foi, nós preferimos manter o silêncio. A gente chorou na família enlutada, visitou dias depois. Mas eu tenho bons relacionamentos nessa cidade. Vocês sabem disso. E quando as autoridades, 20, 30 dias depois, encontravam comigo, dizia assim, referindo à família, que não tinha por que subir no púlpito para dar testemunho. Porque afinal de contas, na conta dos crentes, a bênção deles não chegou. Consigo descrever com clareza para vocês? Eu estou falando com muito cuidado porque é um assunto delicado. Eu demorei 2 anos para falar disso. As autoridades vinham e me abordavam e diziam assim:
pastor, aquele seu povo é diferente. Aquela família é diferente. Enquanto muita gente explorou é uma palavra ruim, eu não quero usar isso. Enquanto muita gente deu um testemunho de como escapou, no meio da dor, teve gente que deu testemunho de como se comporta, de como acredita, de como crê, de como confia. Portanto, o verdadeiro testemunho não é quando a gente é exaltado e o outro humilhado. É quando a gente cresce e o outro estaciona. Mas o verdadeiro testemunho é que, independente de como passamos, é aquilo com que respondemos. Então eu amo a Deus por tudo que Ele tem dado a esta igreja, e tem dado. Mas o meu testemunho não é o que eu recebo, o meu testemunho é que o que eu faço com aquilo que recebo. Se eu recebi dor ou se eu recebi alegria, se eu recebi lucro ou se eu recebi prejuízo. Eu tenho testemunho independente, doutor Shimada, do que eu receba. Porque, repetindo Jó, eu posso até dizer: recebemos o bem, recebemos o mal, bendito seja Deus, Deus deu, Deus tirou, a Ele seja a glória, porque o testemunho não é o que eu acumulo, o testemunho é o que eu divido. E eu quero te dizer que gente não deu testemunho de que escapou, mas deu testemunho de que continua acreditando, de que continua confiando. E o que eu queria dizer para você é que a gente pudesse hoje pensar num verdadeiro evangelho, que não é um evangelho que a gente conquista, mas é um evangelho que a gente recebe, que não é um bom conselho, uma boa estratégia, porque eu vou lá naquela igreja, porque lá eles vão me dar um bom conselho para minha família, porque lá eles vão dar uma boa estratégia para o meu negócio. Não, que o evangelho seja a boa notícia de que Deus amou o homem de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não seja consumido, mas receba de Deus a vida eterna. Vocês sejam prósperos, sejam saudáveis, sejam felizes, conquistem, que vocês tenham o melhor, mas que o testemunho da gente nunca seja o que a gente acumulou, mas aquilo que a gente se transformou. Que o testemunho da gente não seja aquilo que foi conquistado, mas que em nós, como nós fomos conquistados por Ele. E tem um texto escondido aqui em Isaías, capítulo de número 22, que divide bem isso. Verso de número 15. Isaías 22, verso 15. Quem está comigo? Assim diz o soberano Senhor dos exércitos: vá dizer a esse Sebiná, administrador do palácio: que faz você aqui? Quem deu a você permissão para abrir um túmulo? Você que está lavrando no alto do monte, trabalhando na rocha, o seu lugar de descanso. Veja que o Senhor vai agarrar você, atirá-lo para bem longe, ó homem poderoso. Ele o embrulhará como uma bola e o atirará num vasto campo, e lá você morrerá. E lá os seus poderosos carros se tornarão a vergonha da casa do seu Senhor. Eu o demitirei de suas funções, e do seu cargo você será deposto.
Percebe o texto até aqui? Conta a história de um homem que ocupa uma posição e que vai ser demitido, deposto, retirado desta posição. Pegou a ideia? Em contraponto a isso, entra um outro personagem no verso 20, vamos seguir a leitura. Naquele dia convocarei o meu servo Eliaquim, filho de Hilquias. Eu o vestirei com o manto que pertencia a você. Com seu cinto revestirei de força, e a ele entregarei a autoridade que você exercia. E ele será pai para os habitantes de Jerusalém e para os moradores de Judá. Porei sobre os ombros dele a chave do reino de Davi. E o que ele abrir, ninguém conseguirá fechar, e o que ele fechar, ninguém conseguirá abrir. Olhe para mim. É um contraste entre dois estilos. Um homem chamado Sebna e um homem chamado Eliaquim. Olhe para mim, eu vou explicar para você essa profecia de Isaías. Quem é Sebna? Sebna é um homem poderoso. Aliás, o nome Sebna representa isso, homem forte. Vamos dizer, homem forte. O que significa Sebna? Homem forte. A Bíblia diz que esse homem forte ocupa uma posição importante. Ele está como um administrador do palácio. Ele tem poder, ele tem força, ele tem autoridade. O texto diz que ele veste um manto diferente dos demais. O texto diz que ele tem um carro que representa glória. O texto diz que ele agora está cavando numa montanha um túmulo esculpido na rocha, mais ou menos como uma síndrome de Faraó, querendo fazer sua própria pirâmide para se tornar eterno, nem que seja através do túmulo que constrói. É o homem querendo sempre ser um pouco Deus. Quem está comigo? Quem está comigo? É o homem querendo sempre ser um pouco Deus, tomado de uma vaidade, dizendo o seguinte: olha como eu me visto, olha a posição que eu alcancei, olha o lugar que eu conquistei, olha o carro que eu dirijo, olha o túmulo que eu estou escavando, para que mesmo quando eu morrer, as pessoas séculos depois vão passar por esse túmulo e vão dizer: aqui está Sebna. Ou seja, é um desejo de se tornar um Deus, o desejo de se tornar eterno, o desejo de não perecer, de não enfraquecer, de não sumir, de não morrer. E olha o que Deus está dizendo para esse tipo de pessoa. Ele está dizendo: eu vou demiti-lo, eu vou removê-lo, eu vou tirá-lo. O que ele está mostrando para nós é que nesse exato momento é algo que muitas vezes vem ao nosso coração, que a gente quer criar um evangelho, a gente quer criar uma fé que nos coloque em tal posição que a gente se torne a pessoa gloriosa, que a gente se torne uma pessoa admirável, que a gente se torne uma pessoa altamente promovida. E a gente quer deixar o nosso nome. E Deus diz assim: não, eu vou remover, eu vou demitir esse administrador, porque não é isso que eu sonhei, não é isso que eu quero. E eu vim te dizer, igreja, não foi isso que Deus sonhou, não é isso que Deus quer de nós. Mas no lugar dessa figura, quem está comigo? No lugar dessa figura, em contraste a isso, Deus quer nos ensinar pelo caminho, não da força, mas da simplicidade, da humildade. Quem está comigo? Eu tenho brincado com vocês, mas tentando reafirmar aqui um conceito que na minha cabeça é muito claro.
Que o púlpito nosso não pode ser um lugar para desfilar força, que o nosso culto não pode ser um lugar para desfilar força, mas que o nosso culto seja um lugar onde as nossas fraquezas possam ser tratadas por Deus. E que a evidência não seja a nossa perfeição, mas que a evidência nesse lugar seja a nossa imperfeição. Porque se a nossa imperfeição é tratada dentro de casa, a nossa perfeição vai aparecer diante dos homens. Mas enquanto a gente tentar mostrar perfeição dentro da casa, as nossas imperfeições continuam a nos envergonhar da porta para fora. O dia que o Evangelho for tratado como lugar de confrontar e expor a imperfeição do homem, eu quero te dizer que se a gente encarar as imperfeições aqui, nossos acertos vão aparecer lá fora. Se a gente tira a máscara aqui, a gente aparece com sinceridade e verdade lá fora. Mas o problema é que mesmo aqui a gente quer se promover e fazer o nosso nome. A gente quer administrar, a gente quer conduzir. E quando eu vejo a palavra administrador usada no texto, eu vejo que Deus está dizendo: vocês estão procurando o melhor método para ter um melhor resultado, vocês estão procurando o melhor método para ter um melhor resultado, e a gente vai vivendo isso, e essa bola de tentar criar um método para ter um resultado, porque se eu tiver um resultado, então Deus é na minha vida. E eu quero te dizer hoje que Deus está dando um basta nessas coisas, está dizendo para mim e para você: eu vou demitir os que andam por esse processo lógico, e vou chamar aqueles que andam pelo processo do coração. Eu vou demitir aquele que administra como um negócio, e vou chamar alguém que olha como família. Porque muitas vezes a nossa religião, com seus protocolos bem encaixados, e os princípios e os meios para alcançarmos, nós vamos nos tornando administradores de processos, porque isso e porque aquilo, e Deus está te dizendo: ei, eu quero demitir quem trabalha com essa lógica, e eu quero convocar alguém que tem uma lógica diferente, que não pensa como negócio, mas pensa como família. Porque o Evangelho vem contrastar essa expectativa de força e de domínio. Como o Israel antigo, como o Israel dos dias de Jesus esperava o Messias, um rei forte, sobre um cavalo, empunhando uma espada, que pudesse vencer Roma. E o que o Evangelho apresenta: um pequeno bebê nascido numa manjedoura, no fundo de um quintal, dentro de uma estrebaria. O que eu vim dizer para ti hoje é que a fragilidade do Evangelho é a sua força, é a simplicidade que ninguém consegue matar. É tão simples que não dá para matar, é tão simples que não dá para roubar. Em contraste ao rei revolucionário, a gente tem um sermão que começa dizendo: não, vai ser do manso, vai ser do humilde, vai ser do que chora, vai ser do pobre, vai ser do pequeno. O que ele está querendo dizer para mim e para você nessa manhã é o seguinte: ei, não será na exibição da força, mas será na vida da simplicidade que o meu reino e o meu nome serão glorificados, na vida da mãe que chora, do pai que é fraco e não tem, é na vida do que não pode, mas que em mim encontra o poder para tudo. Quantos pode ser amém? É o contraste da fragilidade da cruz. Como pode o seu rei morrer numa cruz? Como pode o seu Deus morrer numa cruz?
Jesus segue ao Calvário de mãos amarradas. E tudo que nós queremos são nossas mãos livres. Mas que nossas mãos estejam atadas pelo Evangelho de Cristo. Porque foi de mãos amarradas que meu Senhor enfrentou Pilatos, Herodes. Foi de mãos amarradas que Ele seguiu seu destino. Aleluia. Quem é Eliaquim? O nome Eliaquim significa estabelecido por Deus. Se você olhar comigo o verso de número 20, volta lá para ele, se você perceber, vai dizer assim: naquele dia convocarei meu servo Eliaquim. Naquele dia convocarei meu servo Eliaquim. Eliaquim não é alguém que chega porque conquista o espaço. Eliaquim é alguém que chega porque Deus o convidou. Esse é meu espaço na vida. Esse é meu espaço na vida. É maravilhoso quando a gente encontra um espaço que Deus nos dá. Você entende? Quem entende? Sabe isso? Esse é meu espaço. Eu encontrei meu espaço na vida. Sabe o espaço que Deus te deu na sala de aula? Sabe? O espaço que Deus te deu lá no departamento. Espero que você tenha encontrado o seu espaço. Aquele espaço lá na escola. O seu espaço. Aquele espaço lá na fábrica. Entendeu? O seu espaço. Mas quando eu me vejo no meu espaço, eu sei que não conquistei. Eu fui um convidado. Escreve aí a diferença. Ingresso ou convite? Escreve isso. Ingresso ou convite? Sabe qual a diferença? O ingresso eu pago. O convite eu recebo. Eliaquim ascende ao posto porque Deus o convida. Ele diz: naquele dia eu vou convidar, eu vou convocar, eu vou chamar, eu vou enviar um convite a Eliaquim. Eliaquim não vai conquistar o seu espaço, eu vou convidá-lo. Eliaquim não vai chegar pela sua força, Eliaquim vai chegar pela minha chamada. Que a gente possa nesses dias entender que onde estamos é um convite divino, é uma porta que Deus abriu, e que possamos em nome de Jesus esvaziar nosso coração da vaidade, do orgulho, de achar que a gente merece alguma coisa, de sair dessa vida de sabe, paguei o preço para chegar aqui, e dizer assim: cheguei onde Deus me convidou, cheguei aonde Deus me trouxe, estou onde Deus me pôs, sirvo onde Ele me colocou. O texto diz: naquele dia eu chamarei Eliaquim. É uma convocação, é um chamado. É por isso que Jesus disse aos seus discípulos: não fostes vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós. Não fui eu que encontrei Jesus, foi Jesus que me encontrou. O perdido era eu. Ele sabia exatamente onde estava e por onde andava. Não foi uma posição conquistada, foi um convite. E sabe que agora, no lugar da força que o outro apresentava, esse recebe uma autoridade.
E se o outro era como um administrador que geria os processos, e às vezes a gente vai tornando a fé em processos, ele vai dizer que ele aqui não vai trabalhar como administrador, mas vai ocupar aquele lugar como um pai. E qual a diferença entre um administrador e um pai? Os dois cuidam da casa, mas um cuida da casa por função, o outro cuida da casa por relação. Um cuida da casa visando o processo e o resultado, o outro cuida da casa visando a pessoa e quem ele forma. Quem está comigo? Porque às vezes a gente pensa que a exaltação, que o elogio de algumas coisas, sabe, vão pegando a vida da gente para achar, não, de verdade, eu tô legal, eu tô bem. Pô, eu paguei o preço. Eu paguei o preço. Ontem mesmo uma pessoa disse para mim a respeito de uma situação: você merece, você se esforçou. Eu falei: não, foi Deus, é Ele, não sou eu não conquistei, eu fui convidado, eu sentei na mesa, eu não era digno, mas Ele me recebeu, Ele me colocou. Eu queria dizer a ti hoje: lembra que você é um convidado. E quem quer fazer com que você se sinta um conquistador é o diabo. Talvez um dos maiores teólogos do Brasil se chama Dr. Russell Shedd, apesar do nome é brasileiro, filho de missionários que vieram para o Brasil. Dr. Russell Shedd, foi uma das mentes mais claras na teologia do Brasil. E uma vez um irmão, e é claro que é uma figura, chegou para o Dr. Russell Shedd e disse assim: Dr. Shedd, ninguém prega como o senhor. E ele disse assim: o diabo me disse isso ontem. Porque na nossa mente, a lógica do merecer, do conquistar, de exibir a força, como se a gente tivesse série A, série B e série C. Ali vai um crente série A, ali vai um crente série B, ali vai um crente série C. É uma lógica que tem feito da vida da gente uma vida orientada por resultado. E a gente está se encantando. A gente se encanta com bilhão, milhão. A gente se encanta com isso, com aquilo. E lembra do pragmatismo, aquela palavra que eu iniciei falando? Que vale o resultado. Quantas pessoas tem na igreja? Ou como eu fui promovido e que salário eu tenho agora? Ou quantas pessoas você lidera agora hoje na empresa? Cada um de nós tem um número mágico, sim ou não? Ah, se eu alcançasse esse número. Cada um de nós. E essa palavrinha que eu disse para vocês no começo, que é o pragmatismo, é uma ideia de resultado. Ou seja, se dá resultado é porque é bom. Se dá resultado é porque Deus está nisso. Se dá resultado é porque, de fato, Deus está ali. Eu quero te dizer que a gente não precisa ser e nem deve ser orientado por resultado, mas que a nossa vida tem que ser conduzida por valores. E aí, independente se os resultados são bons ou são ruins, os valores é que precisam estar alinhados. Eu oro para que você tenha os melhores resultados. Eu oro, gente, e como eu oro para que vocês tenham os melhores resultados na família, nas finanças, no trabalho, na profissão, que vocês tenham os melhores resultados. Mas que o dia que o resultado não vier, você lembre sempre que a gente não é guiado por resultado, a gente é conduzido por valor.
E são os valores do reino que devem continuar prevalecendo na nossa vida. E são os valores do reino que devem continuar orientando e conduzindo essa igreja. Nós vamos continuar assim, tendo resultados bons, plantando boas sementes. Mas a gente vai viver com os resultados ruins, ainda assim. Porque um dia alguém me perguntou assim: como eu posso dar testemunho se eu não prospero? Eu falei: ninguém pediu oração para Jó rico, só pediram oração para Jó pobre. De alguma maneira, enquanto Jó tinha dinheiro, eles não viram Deus em Jó. E de alguma forma estranha, quando Jó estava quebrado, Deus disse: vocês vão lá pedir oração para Jó. O que eu vim te dizer aqui hoje é que existem duas maneiras de se governar: Eliaquim e Sebiná. Sebiná é na força, na conquista, no seu nome, no seu poder. E existe o Eliaquim, alguém que está aí, que Deus está dizendo: quer sentar na minha mesa, quer ocupar um lugar que eu preparei, quer simplesmente ser meu convidado para esse reino e para essa vida extraordinária. Nem sempre os resultados vão estar a nosso favor, mas eu posso te dizer uma coisa: não são os resultados, são os caminhos. Por isso que está escrito: é certo que todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados, convidados, segundo o seu propósito. Se você pode se colocar de pé, por favor, se levante. Me desculpa se eu não disse que sua vida ia ser só vitória, nem que você deveria se tornar um super crente, que se veste de uma capa para enfrentar todos os males do mundo. Eu oro para que Deus te abençoe, e que a gente faça um caminho de volta diferente do caminho que a gente veio. Deus está neste lugar. Deus está na sua igreja. Deus está entre o seu povo. Se você pode orar, ore, como você se sentir melhor. Meu testemunho não é o que eu conquistei, mas é como eu caminho, como eu me comporto, como eu vivo diante do que a vida me oferece. Que o Espírito Santo faça de nós uma igreja melhor e cheia da sua presença. Espírito Santo, Tu estás aqui e Tua presença está entre nós. Seu amor neste lugar. Espírito Santo, estamos aqui hoje, Senhor, chamados por Ti, não pela nossa força, nem pelas nossas qualidades, mas chamados por Ti, apenas por um convite generoso. Um convite generoso a sentarmos em Sua mesa e ascendermos ao lugar que o Senhor tem para nós. Não ocupamos o lugar que ocupamos pela força de um conquistador. Nós ocupamos o lugar que ocupamos pela singeleza e simplicidade de quem a recebeu um convite. Não pagamos, não é ingresso, é convite. E aceitamos esse convite hoje para estar no Teu reino, servir ao Senhor e viver uma vida de quebrantamento, uma vida de humildade, uma vida de temor ao Senhor. Espírito Santo, que a nossa vida seja sacudida, que os nossos pensamentos sejam transformados.
Espírito Santo, nós oramos agora em Cristo Jesus, para que dentro de nós comece uma mudança, uma real e profunda mudança, com outros valores, com outras ideias, que comecem a governar a nossa vida, Senhor, de tal maneira que nós, ó Deus, nesses dias, possamos, ó Senhor, através da fé, rasgar as nossas vestes, rasgar o nosso coração, nos humilhar diante de Ti e dizer: Senhor, nada é nosso, tudo é Teu, nada veio de mim, tudo veio de Ti. Ó Senhor, nós nos rendemos a Ti, neste lugar e nesta casa, para dizer: bendito seja o Teu nome, bendita seja a Tua presença, bendito seja o Teu amor. Senhor, não queremos mais, Espírito Santo, viver uma vida, Senhor, para acompanhar o ritmo do mundo. Nós queremos viver, Senhor, uma vida que se rende a Ti e Te adora, Te glorifica, Te exalta em todas as coisas. Senhor, oramos como Jó, recebemos o bem, recebemos o mal. Ao Senhor toda a honra, ao Senhor toda a glória, ao Senhor todo o louvor. Não seremos guiados pelos resultados, seremos guiados pelos valores. O valor de um reino com humildade, quebrantamento, onde feliz é o que chora, conquista quem é manso, prospera quem é humilde. Um reino que não é desse mundo e que não combina com nada aqui. Senhor, despede o Teu povo da Tua bênção e debaixo de Tua palavra nos faz homens e mulheres de uma vida mais excelente, não nos padrões da terra, mas excelente nos padrões do mundo, para a glória do Teu nome é que oramos aqui. Amém e amém.